Boa noite. Olá, boa noite. Terror volta a assustar os Estados Unidos. Homem armado invade supermercado no Texas e mata pelo menos 20 pessoas. 26 ficaram feridas, algumas em estado grave. Um suspeito foi preso e você vai ver também. Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, faz críticas a inquérito aberto pelo STF e pede a suspensão das investigações. Mais um suspeito do assalto ao aeroporto de Cumbica, em São Paulo, é preso. Ele foi encontrado no litoral paulista e reconhecido por testemunhas. No Rio de Janeiro, pai e madrasta são presos por torturar e matar uma menina de 6 anos. Dia de protestos pelo mundo. Apenas na Rússia, mais de 800 pessoas foram detidas em manifestação por democracia. E a gente foi conhecer a cachorrinha que está fazendo sucesso na rede. Literalmente na rede. O Rede TV News volta já já. A Justiça Federal do Rio de Janeiro voltou a permitir que a Prefeitura Carioca assine contrato para a construção do Autódromo de Deodoro, na zona oeste da cidade. A Justiça suspendeu liminar que exigia estudo de impacto ambiental e aprovação prévia do órgão licenciador. O recurso da Prefeitura do Rio argumentou que esse estudo já estava previsto no edital de licitação e seria feito pela empresa vencedora, a Rio Motor Park. A 10ª Vara Federal do Rio acatou os argumentos e afirmou que entre a assinatura do contrato e o início das obras há um prazo de 24 meses para que as responsabilidades sejam cumpridas e que nesse período o Ministério Público Federal poderá se manifestar. O município e governo do estado do Rio de Janeiro querem levar a prova de Fórmula 1, atualmente disputada em Interlagos, em São Paulo, para Deodoro, na zona oeste da cidade, a partir de 2021, quando termina o contrato com a capital paulista. Única interessada no projeto de 697 milhões de reais, a Rio Motor Park tem um capital social de apenas 100 mil reais. A empresa, constituída em janeiro deste ano, pode ter a concessão do circuito por 35 anos. A polícia prendeu no Rio de Janeiro um homem acusado de torturar e matar a própria filha. A madrasta da criança também foi presa por omissão. Mel Rayane Ribeiro de Jesus tinha 6 anos. A menina já chegou morta ao hospital. As lesões em várias partes do corpo chamaram a atenção dos médicos, que acionaram a polícia. Os peritos constataram que as torturas já aconteciam há algum tempo. Não sei como é que eles têm coragem de fazer isso com uma criança de 6 anos. A minha filha está transformada, não, aquela criança que eu vi, o corpo dela não é minha filha, é outra criança. Rodrigo de Jesus, de 26 anos, foi preso e confessou que deixava a filha amarrada. A companheira dele, Juliana Maiara da Silva, de 20 anos, negou participação no crime, mas foi presa por omissão. Rodrigo disse que mantinha a menina amarrada para que ela não chegasse perto dos outros filhos do casal e para corrigir o que ele chamou de comportamento sexual da menina. Ele tinha a guarda da garota porque foi ao conselho tutelar e acusou o padrasto de estuprar a filha. De acordo com o advogado da mãe de Rayane, o exame de corpo de delito apontou que não houve abuso sexual por parte do padrasto. O conselho tutelar ultrapassou seus poderes, no sentido que mandou a criança ficar com ele e a Fernanda procurar a justiça para que reavesse ou regulamentasse a guarda, que não ia tirar a menina da casa do Rodrigo. Segundo a polícia, Mel Rayane também foi retirada da escola para que os ferimentos não fossem percebidos. Na verdade, a professora fez uma queixa à família, ao Rodrigo e à madrasta, que ela estava muito magra, com série de arranhões pelo corpo, algumas úlceras no corpo, alguns machucados no corpo, e o Rodrigo retirou ela da escola. A mãe da menina pretendia ir à justiça para reaver a guarda, mas não deu tempo. Pelo estado que eu vi a minha filha, acho que ela descansou. Ela estava sofrendo muito, não deu tempo de eu pegar ela. E ela se foi sem me ver, né? Sem ver ninguém da família, porque ninguém podia ver ela, que ele não deixava. Após mais de 7 horas de audiência, o julgamento dos acusados pelas mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes foi adiado.
Após ouvir 16 testemunhas e percebendo o cansaço dos presentes, o juiz Gustavo Calil decidiu encerrar os depoimentos da segunda parte da audiência de instrução e julgamento do processo que julga Rony Lessa e Elcio de Queiroz. Os acusados seriam ouvidos por videoconferência após as testemunhas de defesa e acusação. Entre elas, Mônica Benício, viúva da vereadora, e o delegado responsável pela primeira fase da investigação, Geniton Lages. O magistrado vai marcar uma nova data para dar prosseguimento à audiência. Depois desta etapa, ele vai decidir se Rony e Elcio vão a júri popular pelas mortes de Marielle e Anderson. Um criminoso tentou fugir pela porta da frente do complexo penitenciário de Jericinó, na zona oeste do Rio de Janeiro, de uma forma inusitada, vestido de mulher. Condenado por tráfico de drogas, Clauvino da Silva, conhecido como Baixinho, foi pego tentando escapar pela porta da frente do presídio com máscara, peruca e roupas femininas. O preso iria deixar a filha dentro da cadeia e teria pego as roupas dela para tentar fugir. Os inspetores penitenciários perceberam a atitude suspeita e interromperam o plano. A filha e mais 7 visitantes foram levados para a delegacia por suspeita de facilitação na tentativa de fuga. O criminoso de Angra dos Reis já possui uma fuga em seu histórico. Em 2013, ele conseguiu deixar a prisão pelo esgoto. Uma mãe de 22 anos foi atingida por uma bala perdida durante um tiroteio entre policiais militares e criminosos em São Paulo. O pai de Patrícia Nascimento de Souza, de 22 anos, estava perto quando ela foi baleada. Patrícia estava com um filho de 9 meses no colo. A filha tomou café com ela ia saindo, certo? Ela saindo ela junto, ela com a criança no braço. Aí aconteceu, os policiais entrando lá atirando. As 2 tiros nela, um na orelha e outro na barriga. Este vídeo, gravado por um morador, mostra a movimentação logo após Patrícia ser atingida. O caso aconteceu na comunidade do Jardim Alba, na zona sul de São Paulo. O caso está sendo investigado por esta delegacia, que fica na zona sul de São Paulo. Testemunhas disseram para a polícia que viram quando uma policial desceu da moto atirando. Patrícia foi atingida por 2 disparos. Ela foi socorrida e levada para este hospital, onde passou por cirurgia para a retirada das 2 balas. Seu estado de saúde é estável. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública disse que o caso está sendo investigado e que um inquérito policial militar foi instaurado para apurar as circunstâncias da ocorrência. Um crime chocou os moradores de Montes Claros, no norte de Minas Gerais. Um senhor de 87 anos foi violentado e morto dentro de casa. O suspeito foi preso. O assassinato aconteceu nesta casa, que fica em um bairro de classe média alta da cidade. De acordo com a polícia, Felipe Hernandes Barbosa, de 29 anos, confessou que pulou o muro da residência para roubar e, quando se deparou com o senhor Ubaldino Ferreira Veloso, partiu para a agressão. Aos policiais, ele contou que enforcou o idoso e ainda chegou a violentá-lo sexualmente. Seu Ubaldino sofria de Alzheimer e era monitorado por câmeras pelos filhos que vivem próximo. Um deles chegou a entrar em luta corporal com o bandido, que conseguiu escapar, mas foi preso meia hora depois. O idoso se recusava a morar acompanhado. O criminoso já tinha passagem pela polícia por roubo, furto e ameaça. Foi confirmada hoje pela Polícia de São Paulo a prisão do 4º suspeito de participar do roubo de quase 720 quilos de ouro no terminal de cargas do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na semana passada. 3 suspeitos já estão presos. O 4º suspeito foi encontrado em Praia Grande, no litoral paulista, mas seu nome ainda não foi divulgado pela polícia. Apenas o apelido, que é Capim. Ele é suspeito de participar diretamente do assalto ao aeroporto de Cumbica e tem passagens pela polícia por roubo a banco e tráfico. A Justiça de Guarulhos já decretou sua prisão temporária. O ouro roubado está avaliado em mais de 170 milhões de reais. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, enviou parecer ao Supremo Tribunal Federal defendendo a suspensão do inquérito que apura ofensas a ministros do Supremo. O inquérito foi aberto em março pelo presidente do STF, ministro Dias Toffoli, para investigar responsáveis por divulgar fatos que ele classifica como fake news sobre integrantes da corte e familiares.
No parecer divulgado hoje, Raquel Dodge concorda com a avaliação da Associação Nacional dos Procuradores da República, de que o processo não pode seguir sem a participação do Ministério Público. Para a procuradora, as investigações afrontam a Constituição. No documento, ela compara o STF a um tribunal de exceção e diz que se o órgão que acusa é o mesmo que julga, não há garantia de imparcialidade. Raquel Dodge diz ainda que mesmo que se depare com crimes graves, como são os dirigidos contra seus próprios membros, o STF, ainda que seja para combatê-los, deve se manter restrito ao regime democrático, ao devido processo legal, ao sistema acusatório e às liberdades de expressão e de imprensa. Depois de ficar mais de 100 dias internada na UTI neonatal de um hospital no interior de São Paulo, a pequena Isabela, que nasceu com apenas 560 gramas, foi para casa com muita festa. Para comemorar a saída da bebê e da mãe, os funcionários do Hospital Universitário de Jundiaí fizeram uma grande festa surpresa. As imagens da comemoração foram publicadas nas redes sociais e o vídeo viralizou. A mãe da pequena Isabela, Ellen Aguiar, ficou muito emocionada. Isabela nasceu prematura, com apenas 25 semanas e pesando 560 gramas. A bebê ficou 102 dias internada para ganhar peso na UTI neonatal e continuará o tratamento em casa. Comerciantes de um dos principais destinos turísticos na região metropolitana de Belo Horizonte amargam grandes prejuízos por causa do risco de rompimento de uma das barragens da mineradora Vale. O distrito de Macacos sobrevivia quase 100% do turismo, mas os turistas desapareceram. Quem conhece bem o vilarejo e vê as ruas e o comércio com pouco movimento, sente saudade dos bons tempos. Muita gente, muito movimento. Entendeu? Os comércios tudo cheio, todo mundo trabalhava alegre, satisfeito. Tudo começou a mudar no dia 16 de fevereiro, depois que a sirene da mina de Mar Azul da Vale foi acionada. Por causa do alerta máximo para o risco de rompimento da barragem, moradores foram retirados de casa e os turistas desapareceram. Os donos desta pousada demitiram os funcionários e fecharam as portas. A gente era muito procurados, muito. A gente tem uma estrutura rústica, sessão de fotos de noiva, debutante, evento. A pousada ela era 24 horas funcionando e com hóspede. Sem a principal fonte de renda, os proprietários alugaram a casa onde moravam e mudaram para o imóvel onde a pousada funcionava. Se eu tivesse turismo, eu tinha a renda para pagar. Como eu não tenho, como é que eu vou pagar? Vou roubar? Nem mesmo um dos spas de luxo mais procurados do país resistiu à crise. Os donos anunciaram o fim das atividades. Os passeios turísticos na região também foram prejudicados. Os quadriciclos agora ficam a maior parte do tempo parados. Era em média uns 28 quadriciclos saindo no final de semana. Hoje em dia, num cenário bom, nós temos 12 passeios. Carlos Alberto é produtor de balas e também reclama do sumiço dos clientes. O faturamento caiu cerca de 70%. Eu vendia final de semana 400 potes de bala. Hoje eu vendo 60, 50, oscila nisso aí. Esse restaurante é um dos mais antigos aqui de Macacos. Nos finais de semana e feriados, chegava a receber 200 pessoas. Agora, olha só, a maioria das mesas fica assim, vazia. Hoje era para estar cheio, 70% que caiu, hoje a gente está com uns 30, 20 por aí de comércio. Certeza mesmo é que nos últimos meses, a única coisa que aumentou no distrito de Macacos foi o prejuízo. Hoje nós estamos à mercê de quê? De viver de voucher. Mas voucher não paga conta de água, luz, IPTU, não paga a vida que eu tinha. Acabou. É um absurdo, né? Em nota, a Vale informou que a área permanece interditada pelo órgão competente e a segurança é feita pela Polícia Militar, que reforçou o atendimento na região de Macacos. Segundo a empresa, é importante ressaltar que a barragem está em nível 3 de alerta de emergência e é uma das 9 barragens a montante da Vale que serão descaracterizadas. A Mega Artesanal, maior feira de artesanato e artes manuais da América Latina, está em São Paulo. A 13ª edição do evento conta com 400 expositores e tem até cursos de capacitação. Nós fomos lá conferir e a gente traz tudo para você. Os números são um exagero e confirmam o título. A maior feira de artesanato da América Latina deve receber mais de 120 mil visitantes.
60 mil pessoas se inscreveram nos cursos gratuitos oferecidos por expositores até o dia 7. Tem ateliê de bonecos e tem as flores que a Alessandra trouxe de Mogi Guaçu, no interior de São Paulo. Eu estudo as plantas, desenvolvo todo o projeto, entendendo cada tamanho de pétala, qual composição, e transformo isso no máximo que eu consigo chegar do real. A amazonense Célia Santiago se inspirou em festas típicas para mostrar um Brasil em cerâmica. É um caso de amor com o Brasil, com o povo brasileiro, com a cultura brasileira, com o folclore, com as manifestações religiosas, tudo aquilo que o povo brasileiro carrega na sua alma. Já o Maurício veio do Pará com artesanato em juta de um projeto social. É uma matéria-prima que é a juta, ela é natural, biodegradável, totalmente sustentável, e a gente tem por trás desse projeto o apoio a 15 mil famílias ribeirinhas. Esse stand aqui traz maquetes de monumentos históricos e também construções históricas de São Paulo, como o Colégio São Bento, o pátio do colégio onde a cidade nasceu, monumento às bandeiras, tem aqui também o MASP, o Teatro Municipal, logo ali o Obelisco e também uma maquete da Catedral da Sé, ainda não concluída. Essa foi uma decisão do artista. Por que trazer para cá uma maquete não concluída, Marcelo? Isso mesmo, é para mostrar o processo de construção dessas maquetes, né? E no detalhe que elas são feitas sem escalas e com material reciclado. Com o desemprego em alta, muita gente vem conhecer as novidades que podem ser uma oportunidade de ganhar um dinheirinho. O artesanato aparece como uma fonte de renda, um negócio em que você investe pouco para começar e você pode ter um retorno bem imediato. A feira acontece até o dia 7 de agosto no São Paulo Expo, na Rodovia dos Imigrantes, zona sul da cidade. A festa de Nossa Senhora da Quirupita completa 93 anos e, pelo visto, tem fôlego ainda para muitas décadas em um dos bairros mais italianos de São Paulo. E é para lá que a gente vai para o Bexiga com o repórter Giovanni César. Giovanni, que beleza! Tem muita comida quente nessa noite fria? Tá esquentando tudo por aqui. Dá uma olhada, agora quem está se apresentando ali no palco é a cantora Bruna. É uma Rita Pavone cover que está levantando todo mundo. Essa festa tem reunido pelo menos 25 mil pessoas por noite. Vai até o dia 1º de setembro. Tem noite que tem 50 mil pessoas aqui no Bexiga. São 1000 voluntários trabalhando, tem muita comida gostosa e 3 objetivos principais. A devoção à Nossa Senhora da Quirupita, a tradição, quer dizer, manter e valorizar a tradição italiana e, principalmente, ajudar as obras sociais que servem 1000 refeições por dia para moradores de rua, para idosos, para crianças e também para dependentes químicos. Quem vier por aqui não vai perder uma festa maravilhosa, uma das mais animadas de São Paulo. Podemos dizer com muita folga, essa é uma das festas mais animadas do Brasil. Se você vier aqui, você vai ter essa animação aqui, ó. Música italiana, minha gente. Música italiana. Giovanni César para o Rede TV News. Obrigado, Giovanni. Agora as notícias internacionais. Dia de protestos pelo mundo. Na Rússia, a polícia prendeu mais de 800 manifestantes. Foi o terceiro sábado seguido de protestos por eleições livres em Moscou. Os manifestantes se concentraram na Praça Pushkin, importante centro turístico e comercial da capital russa. Eles querem a reintegração de 57 candidatos independentes e de oposição, excluídos das eleições legislativas municipais deste ano. Em outro ato, na semana passada, a tropa de choque prendeu 1.400 pessoas. Em Hong Kong, a China reprimiu com violência um novo protesto por reformas democráticas e liberdade. É o 8º fim de semana seguido de manifestações. As pessoas saíram às ruas mesmo sob a ameaça de intervenção do exército chinês na ilha, que é um território semi-autônomo. Estão previstos novos protestos para amanhã e segunda-feira em Hong Kong.
Na cidade francesa de Nantes, houve confrontos entre a polícia e manifestantes que participavam de um ato que começou pacífico em homenagem a um jovem morto numa operação policial. Rosas foram jogadas no rio Loire, local em que o corpo do rapaz foi encontrado. A tropa de choque usou jatos d'água e bombas de gás lacrimogênio. Alguns manifestantes bloquearam ruas e atearam fogo em pedaços de madeira, plástico e cestos de lixo. Vitrines de lojas foram quebradas. Ao menos 20 pessoas morreram e 26 ficaram feridas em um ataque a tiros em um hipermercado na cidade de El Paso, no Texas. Um suspeito que usou um rifle está sob custódia da polícia. As informações com a correspondente da Rede TV nos Estados Unidos, Luciana Camargo. Por volta das 11h15 da manhã, 2h15 da tarde, no horário de Brasília, a polícia de El Paso recebeu uma ligação de emergência de um hipermercado num shopping chamado Cielo Vista. Vídeos gravados por clientes e empregados mostram as cenas de horror e medo. Muitas pessoas correram, outras se esconderam. É possível ouvir os tiros. Quem grava a imagem cochicha para não chamar a atenção de quem faz o ataque. Uma mãe fala que ama o filho. Quando a polícia entrou no hipermercado, muita gente ainda estava escondida. Aos gritos, pediram para que saíssem. A princípio, havia vários relatos de múltiplos atiradores. Algum podia estar na loja. Os policiais pediram para que clientes e empregados saíssem com as mãos para o alto. Esta testemunha disse que eram pelo menos 3 que estavam vestidos de preto e que não deu para ver os rostos deles. Mas, segundo as autoridades, investigações preliminares apontam para apenas um atirador. Neste momento, temos uma pessoa sob custódia. Não vamos parar de investigar até termos tudo apurado. Os feridos foram atendidos em 3 hospitais da região. A polícia informou que há necessidade urgente de doações de sangue. Um centro de apoio aos familiares das vítimas foi organizado em uma escola próxima ao local do tiroteio. Antes de viajar para El Paso, o governador do Texas, Greg Abbott, se manifestou nas redes sociais. Ele classificou a tragédia como hedionda e sem sentido. Agradeceu a resposta imediata dos policiais locais e federais e pediu para a população permanecer em casa segura. O presidente Donald Trump também lamentou a tragédia e ofereceu apoio total ao governador. O local da tragédia fica perto do México. Apesar do policiamento na fronteira, o shopping Cielo Vista é frequentado por cidadãos dos 2 países. As autoridades locais ainda não divulgaram a identidade do suspeito que permanece sob custódia e não têm pistas de qual teria sido a motivação. Ainda não sabemos quais foram as motivações e não temos nada muito concreto ainda. Estamos investigando. É uma área muito grande e o FBI está nos ajudando. A tragédia ocorre na semana em que 2 funcionários da mesma rede de supermercados foram mortos a tiro no Mississippi e outras 3 pessoas morreram baleadas num festival na Califórnia. Somente nestes 8 primeiros meses do ano, ocorreram cerca de 250 tiroteios múltiplos nos Estados Unidos, com quase 1.000 vítimas, cerca de 250 delas fatais. Luciana Camargo, de Nova York, para o Rede TV News. E na mesma semana em que anunciou a contratação surpreendente do lateral da seleção brasileira, ninguém menos que Daniel Alves, o São Paulo agora presenteia a torcida com mais um reforço para o setor. Se trata do espanhol Juanfran, de 34 anos. Campeão da Eurocopa com a Fúria em 2012, Juanfran conquistou 5 títulos pelo Atlético de Madrid, onde jogou de 2011 até o começo do ano. O anúncio, feito no Twitter do tricolor paulista, pegou carona no sucesso da série espanhola La Casa de Papel e encheu a bola do torcedor são paulino. Não me llamo Tóquio e tampouco me llamo Madrid. Ahora se hace necesario irme fuera de España para conquistar otras cosas, para vivir unos sueños más. Me chamo Juanfran Torres e agora sou tricolor. Podem me chamar de São Paulo. Há 30 anos, o Brasil perdia Luiz Gonzaga do Nascimento, o rei do Baião. Quando olhei a terra ardendo. 30
anos de uma saudade que amarga, que nem Giló. Essa aqui é a história. Ô mulher rendeira, ô mulher renda, chorou por mim, não fica só, não só vai no bornar. Ícone da cultura nordestina, o velho Lua, se estivesse vivo, teria 107 anos. Mas o seu legado permanece entre o nosso povo, não só nas suas músicas, como também nos espaços em homenagem a ele. Um deles fica no Pátio de São Pedro, no centro do Recife, e reúne cerca de 4.000 peças, é mole? Aqui no Memorial Luiz Gonzaga é possível conhecer um pouco da obra do Rei do Baião. O espaço reúne discos, instrumentos musicais, fotos e tantos outros materiais do acervo. O passeio pelo memorial leva o visitante a conhecer objetos que pertenceram ao universo de Luiz Gonzaga. Aqui é possível ver a roupa típica do sertanejo, o gibão. Na época em que Gonzagão estourou nas rádios, as músicas dele eram ouvidas em aparelhos assim, ó. Vou mostrar outra vez pra vocês como aqui. Por aqui, cenas da vida familiar e da carreira do mestre. Gonzaga vinha passando e viu um vendedor de cavaco chinês tocando triângulo, que é uma figura cultural, né, folclórica do Recife. De Pernambuco, o camarada que vende aqueles biscoitinhos, que é o cavaco chinês, estava tocando o triângulo. Até então, Gonzaga só tinha instrumento percussivo, tambor, tinha gravado já com instrumento de sopro e não tinha o triângulo. E aí ele pegou o triângulo com esse vendedor de cavaco chinês, ensaiou umas batidas, uns ritmos, e ali ele introduziu o triângulo na formação da orquestra nordestina, que é sanfona, triângulo e zabumba. Antes de Gonzagão, o baião já existia, mas foi depois dele que o país inteiro conheceu o ritmo que retrata a realidade do sertanejo. A força da arte de Luiz Gonzaga foi tanta que ele foi alçado à categoria de rei. Até hoje, os fãs fazem questão de manter viva essa história. Como estou, onde estarei, se sorrindo ou se chorando. Se sorrindo, se chorando, nesse meu, vez em quando. Saudade. Estreou nesta semana nos cinemas mais um Velozes e Furiosos. O filme faz parte da franquia de ação que já faturou mais de 5 bilhões de dólares. O correspondente Fábio Borges entrevistou o elenco na festa de lançamento mundial em Los Angeles. O bom humor e a descontração, que fazem parte do filme Velozes e Furiosos, Hobbs e Shaw, também contagiaram jornalistas, elenco e fãs que se concentraram nesta estrutura montada na principal avenida de Hollywood. Esta é uma festa de lançamento de filme fora do comum. Isso porque o tapete vermelho conta com 2 espaços diferentes para a imprensa. Os jornalistas tiveram que escolher entre ficar do lado do personagem Hobbs ou Shaw. Eu optei a apoiar o personagem Shaw. O ator Jason Statham é quem dá vida a ele, um ex-espião da elite militar britânica. Um cara sofisticado e bom de briga. I'm what you might call a champagne problem. Dwayne Johnson interpreta Hobbs, um agente do governo americano, um homem rústico e com a mão pesada. Eles se odeiam, mas precisam unir forças para derrotar Brixton. Bad guy. Hobbs e Shaw é um filme independente da franquia Velozes e Furiosos. Nosso objetivo foi fazer um filme grandioso e divertido. Nós sentimos a pressão porque este é o primeiro spin-off da franquia, mas os fãs amaram. A ideia de fazer um filme focado em Hobbs e Shaw surgiu após os fãs aprovarem o divertido conflito entre os personagens, que começou em Velozes e Furiosos 7. Quando entramos em cena, estamos sempre preparados. Nosso entrosamento acontece de forma natural. O longa foi dirigido por David Leitch. Ele explica que o filme é uma mistura de cenas reais de ação com imagens produzidas por computação gráfica. Sem essa combinação de técnicas, nunca seria possível fazer um filme como Velozes e Furiosos. Access granted. Access denied. Access denied. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News. E
Veja só essa imagem. No Peru, mergulhadores gravaram o momento em que salvaram uma baleia jubarte. O guia de turismo e mergulhador profissional, Júlio César Castro, juntou forças e muita coragem com outros voluntários para fazer o resgate. Uma jubarte pode pesar até 40 toneladas e ter 18 metros de comprimento. Ela estava presa na rede de pesca perto da praia El Nuro, na costa peruana. Os mergulhadores foram cortando uma a uma as cordas da rede até liberar a baleia, que aguardou pacientemente imóvel durante todo o tempo. Todo o verão, a costa norte do Peru recebe esses enormes visitantes que chegam das águas antárticas congeladas, atraindo a atenção de turistas locais e internacionais. Tem algumas combinações que não tem como dar errado. Uma tarde quente, uma rede bem gostosa e uma cachorrinha vira-lata. Bom, tá bom, tem algo que parece errado nessa frase. Mas, para quem passa por uma rua em Fortaleza, faz muito sentido. É o que você vai ver na reportagem. As imagens viralizaram nas redes sociais. Só nesta publicação no Twitter, o número de visualizações já passa de 2 milhões. E são mais de 130 mil curtidas. Essa é a Mary, a cachorrinha que aparece nos vídeos. Ela tem 6 anos, mora aqui em Fortaleza e, é claro, é cearense. Aqui em casa todo mundo gosta de rede. Uma redinha para se balançar até depois do almoço é bom demais. Como não se encontra por aí rede para cachorro, a Mary contou com a criatividade da família. Desde pequenininha que ela gostava muito de paninho. Geralmente cachorro gosta de paninho, né? Então, como a gente tem, meu marido tem uma pequena, né, tá longe, então a gente pensou assim, vamos fazer uma redinha para a Mary. Logo que a gente fez, que chegou em casa, botou, Mary, vem cá, Mary, deita aqui, Mary. Ela pelejou no começo, não conseguia virar a rede, desvirava a rede, mas em poucos dias ela conseguiu subir direitinho. Mas não tem moleza o dia inteiro, não. A Mary só pode ficar na rede no banho de sol pela manhã e para dormir à noite. Se deixar armado o dia inteiro, ela não sai da rede. E detalhe, se algum estranho ousar tirar o conforto dela, vai arrumar confusão. A Mary tem muito ciúme dessa rede, sabe? Ela tranquila, né? Mas se uma pessoa estranha tentar se aproximar, e ela não deixa, né? Com ciúme da rede, né? A popularidade da internet já se espalhou pelo bairro. Quem passa por aqui faz questão de registrar a cachorrinha da rede. A gente passa aqui, ela sempre tá aí. Fotinha pra postar também. É a Mary cearense da redinha, na calçada. Esse TV News fica por aqui. Fica agora com a Operação de Risco. Uma ótima noite para você. Boa noite, bom domingo.